Meus caros irmãos e irmãs, Jesus e Maria, os santos padres do deserto, os santos padres da igreja, eles falam na lembrança perpétua de Deus, no exercício constante que eles vão chamar de filocalia, que é justamente a apreciação da beleza, mas o sentido é a oração do coração. Como se pode pensar continuamente em Deus? Como se pode ter a lembrança constante de Deus? Como não esquecer de Deus em nenhum momento? Humanamente falando, isto seria impossível sem o auxílio da graça. Santa Teresinha do Menino Jesus nos diz que ela nunca passou esquecida de Deus 3 minutos. Claro que isto é uma graça particular. Mas os padres da igreja, os santos padres da igreja, eles nos dizem que a lembrança perpétua de Deus é possível apenas fazendo a vontade dele, o que agrada dele. O que o Espírito Santo nos sugere ser vontade de Deus para cada momento, para cada acontecimento. O que o Espírito de Deus nos lembra que seja vontade de Deus na vida que nós levamos. Então, este lembrar-se perpetuamente de Deus, eu acho que é o desejo de todo cristão católico. Uma mente voltada para Deus continuamente. Uma mente voltada para Deus constantemente. Pois bem, os padres do deserto, como Santo Ambrósio, como Santo Atanásio, como Santo Antão, eles nos dizem que essa lembrança contínua de Deus é possível mediante a vontade de Deus. Isso se chama lembrança perpétua de Deus, sobretudo para aquelas pessoas que querem ter de Deus uma experiência contínua de sua graça, de sua vontade, de seu amor, da sua intimidade, da sua existência. Quem não gostaria de ter uma lembrança perpétua de Deus? Então isso é possível fazendo a vontade de Deus, procurando o que seja a vontade de Deus em tudo que nos acontece. Decisões a serem tomadas, palavras, atitudes, comportamentos, tudo isso nos ajuda a encontrar o que seja a vontade de Deus. A vontade de Deus é uma sugestão em nossa alma para fazermos aquilo que agrada o Senhor. É o Espírito Santo que sugere à nossa alma aquilo que devemos ser e fazer para agradarmos a Deus. A vontade de Deus, ela está como que plasmada em nossa vida. Ela está como que identificada conosco. É como se fosse verdadeiramente um decalque divino em nós. Muitas pessoas perguntam o que é a vontade de Deus? Como descobrir se algo é a vontade de Deus? É o Espírito Santo em nós que diz para nós o que devemos fazer. Se nós estamos unidos a Ele, numa experiência profunda com Ele, levando a sério as suas sugestões, então para nós não é difícil descobrirmos o que seja vontade de Deus. É aquele impulso interior de orientação que nos leva para o bem, para a atitude mais acertada, para a atitude mais coerente que um cristão possa vir a ter diante de pessoas, situações, ocorrências. A vontade de Deus é uma sugestão interior do Espírito Santo. Ele vem de mansinho, não é? Ele vem falar, ele vem sugerir, ele vem provocar em nós a reação de verdadeiro testemunho de Deus. Ele fala em nós, porque somos batizados. Ele se comunica conosco num colóquio de amor. Então é essa lembrança perpétua, é essa oração do coração que os santos padres do deserto vêm ensinar a todos nós. Por exemplo, nós, eremitas urbanos, nós temos como que a obrigação da oração do coração, que é a oração do silêncio contemplativo, do só com aquele que é só, não é?
A nossa vida contemplativa no eremitério urbano nos leva a viver uma vida de intimidade autêntica com Deus, que ao invés de cansar, se renova a cada dia. Portanto, hoje eu quero deixar essa reflexão. A lembrança perpétua de Deus é possível, por meio da vontade dEle, do exercício da vontade dEle, da concentração na vontade dEle, no estímulo a cumprirmos e seguirmos o que possa ser para nós a vontade de Deus. Deus abençoe os irmãos e irmãs, com um abraço do irmão Emanuel Maria, consagrado que sou, da comunidade Cristo Dominus.